Este episódio da Estratégia do Dia é patrocinado por Acelen Renováveis. Oi, bom dia. Hoje é sexta-feira 13, de fevereiro, e vamos falar sobre duas notícias bem interessantes. Olha, primeiro, depois de anos de jejum, o mercado brasileiro voltou a tentar abrir capital lá fora, mas o retorno veio com frio na barriga, queda de ações e investidores bem menos pacientes do que em 2021. Então vamos entender o que aconteceu aí com esses IPOs aí que deram o que falar. Depois vamos falar sobre outra coisa interessante. Ao mesmo tempo, uma das maiores cervejarias do mundo admite que a festa está acabando, tem menos gente bebendo, mais custos e milhares de demissões no caminho. Então, nesse episódio a gente fala de um mercado que até parece animado, mas anda bem mais seletivo, seja para apostar em novos IPOs brasileiros ou para decidir se vale a pena pedir mais uma cerveja no bar. O que essas duas histórias dizem sobre consumo, risco e o novo humor do investidor global? A gente vai descobrir. Então, só um lembrete rápido de você seguir nosso videocast, é bem simples de fazer e bem importante para a gente continuar juntos aqui todas as manhãs, de segunda a sexta-feira. Talvez você repare que eu não estou no meu fundo sem graça do meu escritório, eu estou num outro fundo sem graça, eu estou em Ubatuba, aproveitando aí alguns dias pré-carnaval. Inclusive, eu tenho uma pergunta para vocês. Vocês bebem? O que vocês vão fazer no carnaval? Eu não estou perguntando à toa, tá? Tem a ver com o nosso tema, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Beleza? Depois, na vinheta, a gente começa o episódio. Bom, se você achava que abrir capital nos Estados Unidos era tipo passar no tapete vermelho de Hollywood, o mercado tratou de lembrar que não é bem assim. Vamos entender o que aconteceu. Depois de mais de 4 anos de seca, duas empresas brasileiras decidiram tentar sorte lá em Wall Street. E o resultado foi meio aquele clima de festa que termina cedo porque alguém puxou assunto de política. Tenso. A primeira foi o PicPay, a fintech controlada pela família Batista, da JBS, que levantou mais de 400 milhões de dólares da Nasdaq. Só que, em vez de comemorar, viu as ações despencarem 23% em poucos dias. É um baita banho de água fria logo depois do IPO. 2 semanas depois veio o Agibank, ou AGI, nome de guerra internacional para os íntimos. A ideia era levantar 240 milhões de dólares, mas o mercado olhou e falou: calma lá, champs. A empresa teve que reduzir a oferta e ainda precificou as ações 20% abaixo do que planejava. No primeiro dia de negociação caiu mais de 10%. É estranho com emoção, mas não do tipo bom. E olha que essas foram as primeiras aberturas de capital relevantes do Brasil em mais de 4 anos. E elas funcionam como um lembrete importante. A retomada dos IPOs existe, mas ainda é frágil. É tipo um piso molhado, dá para andar, mas qualquer passo em falso você vai lá e escorrega. Parte do problema vem de fora, tá? As bolsas americanas são uma montanha russa com investidores cada vez mais desconfiados de valuations inflados, Aquelas empresas caríssimas que prometem tudo. E claro, tem um novo medo no radar que vale ser lembrado, o impacto da IA, principalmente em empresas de tecnologia e software. Ou seja, o futuro é incrível, mas ninguém sabe exatamente quem vai sobreviver a ele. Mesmo assim, os especialistas dizem que essa foi a janela mais clara até agora para abrir capital. Pouca gente esperava que ela se abrisse tão rápido. E algumas empresas podem tentar aproveitar antes que ela feche de novo, especialmente com as eleições brasileiras logo ali na esquina. Enquanto isso, o Brasil tem se beneficiado de um movimento maior. Investidores globais estão redescobrindo mercados emergentes. Isso depois de anos concentrados demais aonde? Os Estados Unidos. Só no último mês, para você ter uma ideia, entraram cerca de 5 bilhões de dólares em ações brasileiras, ajudando o Ibovespa a subir mais de 13%. Tem também a expectativa de queda dos juros. A Selic pode começar a cair no próximo mês, saindo de um dos níveis mais altos de 2 décadas. Mas o ritmo dessa queda depende e muito de quem ganhar a eleição e de como o próximo governo vai lidar com o déficit fiscal. Traduzindo, sem juros abaixo de 10%, dificilmente veremos uma enxurrada de IPOs. Mas algumas empresas ainda podem tentar ali surfar essa janela antes de outubro. E o movimento não é só no Brasil. No México, 3 IPOs estão no forno. Na Argentina, uma produtora de energia quer listar ações nos Estados Unidos. E os investidores seguem de olho em um possível IPO da Banamex, que é o banco mexicano do Citigroup, e jura que não desistiu, só está indo com calma. Bom, cara, estratégia. No fim das contas, o recado do mercado é claro. O apetite voltou, mas ele anda seletivo. Quem abrir capital agora precisa estar preparado não só para tocar o sino da bolsa,
mas também para aguentar ressaca no dia seguinte. Agora, para tudo, que eu tenho um recado muito importante para dar para você. É sério, você deve ter ouvido que a playlist Caminho Diário tá para acabar. Dia 15 de março ela vai deixar de existir, então é muito importante que você pare um segundinho e siga esse videocast para continuar recebendo as principais notícias do mundo de segunda a sexta. Se você não fizer isso até dia 15 de março, é capaz que a gente nunca mais se veja. Então é sério, clica aqui, depois clica de novo e pronto. É super rápido. Agora sim, vamos voltar pro episódio. E falando em ressaca, vamos falar de cerveja. Comenta aqui se você bebe, se você sente que tá bebendo menos, se você tá bebendo mais. Deixa aqui nos comentários que eu vou ler no episódio seguinte. E eu te perguntei isso não porque eu tô sendo invasivo na sua vida pessoal, mas eu quero saber como tá o consumo aí de cerveja. Porque se você tava achando que a cerveja tá mais cara e que o pessoal anda bebendo menos, olha, não é só impressão, tá? A Heineken confirmou que o clima anda meio sem espuma no mercado global de cerveja. A cervejaria holandesa anunciou que vai cortar entre 5 mil e 6 mil empregos, algo perto de 7% de toda a sua força de trabalho mundial. A maioria desses cortes deve acontecer na Europa, onde o consumo vem caindo de forma mais consistente. O motivo é uma combinação nada animadora: preços mais altos, inflação apertando o bolso e, claro, mudanças de comportamento. O consumidor está moderando o álcool, seja por saúde, por custo ou simplesmente porque a ressaca já não compensa mais. Em 2025, os volumes de cerveja vendidos pela Heineken caíram 2,4%. É uma queda menor do que o mercado esperava, mas ainda assim é queda. E olha, isso não afeta só a Heineken, tá? Rivais também estão sentindo o baque. Esse freio no consumo é visto como um efeito pós-pandemia. Depois daquele pico de um bebê para celebrar que sobrevivemos, veio a conta. E ela chegou forte lá nos Estados Unidos e também na Europa, que são mercados-chave para a indústria. O impacto foi tão grande que sobrou até para a liderança. No mês passado, a Heineken surpreendeu investidores ao anunciar que o CEO, o Dolf van den Brink, vai deixar o cargo em maio. Veria que não está de brinks. Não precisava dessa. Encontrar um substituto virou prioridade máxima para o conselho. Mesmo assim, o discurso oficial tenta manter o copo meio cheio. A empresa diz que está sendo prudente no curto prazo, mas confiante de que no médio e longo prazo o consumo de bebidas alcoólicas volte a crescer. Traduzindo, agora tá difícil, mas uma hora a galera volta pro bar. Curiosamente, o mercado gostou da notícia dos cortes. As ações da Heineken chegaram a subir mais de 4% em Amsterdã, que é a maior alta intradiária desde junho. Bom, analistas dizem que a previsão é um pouquinho mais amarga do que o mercado esperava, mas ajuda a preparar a empresa para um ano de transição. Nada de grandes brindes, mas também longe de um velório corporativo. E a Heineken não está sozinha. A Carlsberg, concorrente dinamarquesa, também alertou recentemente que a demanda nos mercados ocidentais deve continuar moderada, mesmo com ajuste nas projeções de lucro. No fim das contas, o recado é até que, claro, a indústria da cerveja está passando por uma ressaca estrutural, menos volume, mais cautela e o consumidor que pensa duas vezes antes de pedir a próxima rodada. Bom, eu sou o Alan Blanco, as informações são na Bloomberg News. Gente, eu espero os comentários de vocês aqui para ler no próximo episódio. Eu espero que vocês aproveitem o carnaval, com moderação. Se for para beber, a Heineken vai ficar muito feliz, eu tenho certeza disso. E é isso, a gente se vê depois e até a próxima. Este episódio da Estratégia das Marcas é patrocinado por a Selen Renováveis. A Selen Renováveis lidera um projeto pioneiro de combustíveis renováveis a partir da Macaúba, reforçando o protagonismo do Brasil na transição energética. Para falar sobre essa iniciativa, conversamos com Marcelo Lira, vice-presidente de RI, ESG e Comunicação da Selen, executivo com mais de 25 anos de experiência nas áreas institucional, sustentabilidade e estratégia corporativa. Como produzir em áreas degradadas garante cadeias sustentáveis sem competir com a produção de alimentos? Esse é um ponto também importante, foi bom você trazer de volta e mencionar, porque além de plantio em terra degradada, todo o processo será rastreado da semente ao combustível, ao biocombustível, tá? Então a gente tem a garantia disso. A começar pelo Agripark, o nosso centro de tecnologia, investimento de 320 milhões de reais, em parceria com o BNDES, onde ali nós fazemos a seleção da genética da muda, da Macaúba, produzimos uma muda de altíssima qualidade genética, usamos tecnologias desenvolvidas pela Selen
que permitem escalar a produção dessas mudas para números muito significativos. Esse agriparque vai produzir 10 milhões e 500 mil mudas por ano para abastecer as fazendas nossas e de terceiros com mudas de alta qualidade genética. Então, a gente começa a rastrear desde a seleção da muda seleção da semente até o plantio e a colheita futura desse fruto, dessa macaúba que será transformada em combustível, esse combustível também é rastreado. Então, esse processo ele garante certificação do carbono, mas ele garante também uma série de outros benefícios na cadeia produtiva, tanto do ponto de vista social, porque vai ser um processo em conjunto com a agricultura familiar, como eu comentei também, mas ele também nos dá a segurança de que estamos utilizando terras degradadas, que serão usadas com essa finalidade, e a macaúba por si só não é uma commodity hoje que é um alimento. Então ela não compete com a produção de alimentos por si só, ela entra numa cadeia produtiva, cria uma cadeia produtiva nova e gerando biocombustíveis e, ademais, os coprodutos que ela vai gerar, alguns desses coprodutos também podem ser utilizados em cadeias de produção de proteína vegetal para o uso de proteína animal, para a criação de proteína animal, ou fibras também para a alimentação de animais. Então ela tem outros benefícios além da produção exclusiva do biocombustível. Confira a entrevista completa em nosso canal no YouTube. Link disponível na descrição.